Se vamos falar da diva, tem que botar camisa da diva. Let your body move, yeah, come on, girl. Madonna envelheceu, como toda forma de vida que dura. E as críticas sofridas por Madonna após a sua aparição no Grammy deste ano de 2023 é apenas um exemplo do que as mulheres famosas ou não sofrem em relação à cobrança da sociedade. Se elas decidem fazer procedimentos e mudanças, elas são massacradas. Se elas assumem as suas rugas, se elas decidem deixar o tempo agir, elas são igualmente massacradas e linchadas moralmente. Qualquer posição ou decisão que a mulher tomar sobre o seu corpo, a sociedade vai atacá-la. E o argumento é sempre o mesmo. De um lado, Mas tem que assumir a sua velhice. no meio, Exagerou um pouco nos procedimentos. e lá no outro, Envelheceu mal, né? Não se cuidou. não tem o meio termo. E quando você usa o seu argumento pseudocrítico para justificar o seu incômodo com a cara que a Madonna está por conta dos seus procedimentos estéticos, dizendo que ela, ao fazer isso, está sendo escrava dos padrões estéticos impostos pela mídia, saiba você que não apenas você está mascarando a sua misoginia, mas também está dizendo que a única razão pela qual a Madonna fez os procedimentos é essa. E definitivamente não é. O ator Ronaldo Serruia disse uma coisa incrível num post. A vida é uma contradição em que os corpos são próteses que expressam essa contradição. E a gente tem que dar conta da autonomia desses corpos, do poder fazer o que quiser com eles. Para que essas próteses, como sugere o filósofo Preciado, sejam nada além de telas usadas para expressar as nossas experimentações. E sim, a Madonna faz isso desde o início de sua carreira. Sempre trabalhou testando os limites do seu corpo. Corpo esse com o qual ela construiu seu discurso estético e ético nos últimos 40 anos. Discurso esse que influenciou o comportamento e existência dos corpos nas últimas gerações. Ou você acha que a Katy Perry cantou I kissed the girl, I liked it. Eu beijei uma garota e eu gostei disso assim do nada, porque ela teve essa ideia transgressora? Não, meu amor. Ela fez isso porque a Madonna já beijava as suas back vocals, as suas bailarinas nos palcos, muito antes da Katy Perry nascer. Então qual o problema de ela continuar testando a sua prótese até os dias de hoje? Olá, Belovers! Eu sou Márcio Rolim, criador deste canal Bi40, onde a gente dialoga sobre coisas de mariconas, como, por exemplo, a maior diva pop da humanidade. Já vai dando o seu like aqui, segue o canal, manda pros seus amigos, deixa o seu comentário. E não esquece que aqui debaixo no descritivo tem um Pix pra você ajudar a gente a continuar fazendo vídeos muito legais. E bora pro vídeo! Madonna surgiu ali na 65ª cerimônia do Grammy este ano de 2023 e infelizmente mais uma vez a gata teve que vir a público rebater ataques sobre a sua aparência. Porque logo após a sua aparição, uma pergunta inundou as redes sociais. O que aconteceu com o rosto da Madonna? Mas de boa, gente, isso não é uma novidade na carreira da gata, não. Muito antes da internet, a Madonna já se reinventava a cada disco que lançava e todas as vezes que ela tinha que sair em turnê. Desde sempre apareceu diferente em suas temporadas. Você tem uma ideia, só ali entre meados dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, ela mudou radicalmente pelo menos 4 vezes. Ela já tinha sido uma loura gostosa da época, depois ela surgiu de cabelos curtos platinados, e aí do nada ela virou uma morena poderosa em Like a Virgin, e logo depois ela vira Marilyn Monroe no clipe de Material Girl, e já em 93 veio o álbum Erótica, em que ela surgiu mega musculosa, com braços de academia, super malhados e cabelos muito, muito curtos. Então isso não é nenhuma novidade, e em todos esses tempos ela foi atacada. Até no Confessions on the Dance Floor, que é uma das melhores turnês de sua vida e é considerado o tempo em que ela está mais bonita por toda a sua carreira, o que é uma grande bobagem, ela recebeu ataques. Mas nesse último ataque agora o incômodo bateu mais forte, ela deu uma declaração muito importante, abre aspas. Nunca pedi desculpa por nenhuma das minhas escolhas criativas que fiz, nem pela forma como me vejo ou como me visto. E não vou começar a fazer isso. Tenho sido degradada pelos meios de comunicação desde o início da minha carreira, mas entendo que tudo isso é um teste. E fico feliz por abrir o caminho para que todas as mulheres que venham depois de mim possam ter uma vida fácil nos próximos anos. Aguardo por muitos anos de comportamento subversivo, ultrapassando limites, enfrentando o patriarcado e, acima de tudo, aproveitando a minha vida. O que aconteceu é que, aos 64 anos, a cantora apareceu nas imagens com as maçãs do rosto salientes, como se estivessem inchadas. Daí apareceram centenas de dermatologistas, cirurgiões, especialistas em tudo, explicando o que tinha acontecido com o rosto da Madonna. O fato é que ninguém estaria falando sobre o rosto da Madonna se ele parecesse um rosto absolutamente natural. O problema não está em ela ter feito um monte de botox, mas sim em parecer que ela fez. Se a Madonna tivesse aparecido ali na premiação com a
cara cheia de rugas marcadas, lábios murchos, os olhos caídos, ela seria atacada da mesma maneira, ou muito mais. Além da cobrança pela juventude, tem a cobrança pela perfeição. Aquilo que é norma, aquilo que é padrão, continua sendo cruel e excludente. E de boa, gente, uma das coisas que mais me deprime em todo esse processo de acompanhar as mudanças da Madonna é que os gays, a comunidade GGG, que conhece a Madonna e que viveu os álbuns da Madonna, se acham no direito, na autoridade de fazer julgamento sobre a estética da velhice. Muito que, naturalmente, mais da metade das pessoas que estão assistindo a este vídeo nesse momento não viveu a sua juventude nos anos 80 e 90. E se conhece a Madonna é porque ela é a maior diva pop da história da humanidade, mas não tem nenhuma obrigação de ser fã dela nem de conhecer suas músicas. Mas para gays que, como eu, que tem mais de 40 anos, querem entrar nesse diálogo sobre estética corporal, vale lembrar uma coisa: ninguém emergiu tanto em procedimentos estéticos, mudanças e resistência ao envelhecimento do que o gay da minha geração. Os meus contemporâneos de 40 e poucos têm mais botox na cara do que gotas de água no oceano. Foi essa geração que abraçou a harmonização facial, não foi a gay de 23 anos hoje não. E se você olhar bem as revistas masculinas da nossa infância ou da nossa juventude, os corpos dos caras eram altamente manipulados por doses cavalares de hormônio, porque homens gays brancos sempre tiveram permissão para envelhecer, sendo os donos dos seus corpos e ditando as regras do que era bonito ou feio. É sempre esse homem gay se valendo de todas as influências culturais e se apropriando delas para dizer que eles fizeram aquilo. E são esses mesmos gays que hoje estão atacando a gata que deu a cara para salvar a geração deles. Recentemente eu publiquei um vídeo aqui sobre a Jéssica Alves e suas transformações a partir de procedimentos estéticos. E uma coisa que tem muito a ver com esse vídeo é que a Jéssica diz em uma entrevista que ela não fez os procedimentos para mudar algo que as pessoas acreditam ser um padrão de beleza, mas para que ela se olhe no espelho e diga: não há nada igual a isso. Porque para ela a cirurgia, as modificações são um estilo de vida. E ela afirma que vai continuar fazendo essas mudanças para sempre, porque é como ela se expressa. Então de repente a gente pode traçar um paralelo sobre o que o Preciado diz, que o corpo é uma prótese e que as ideias estáticas que a gente tem sobre o corpo são delírios. Vocês lembram do Zombie Boy? Foi um modelo canadense que tinha quase o corpo inteiro tatuado e morreu aos 32 anos, infelizmente. Ele se chamava Rick Ganest e era um ícone da cena artística no mundo da moda. Era um queridinho e muitas marcas grifes adoravam associar sua imagem ao universo dele, porque o Rick se dedicou a parecer um esqueleto com tatuagens realistas de ossada humana. Esse canadense se tornou referência dentre os profissionais e fãs de tatuagem, e por conta disso ele dizia: eu vou desafiar a sua sensibilidade a respeito do que você acredita ser bonito. É muito interessante a trajetória dele, porque antes da fama, ele trabalhava em clubes, se apresentando em freak shows em Montreal, no Canadá. Tipo aqueles circos dos horrores antigos, só que em boates no dia de hoje. Daí uma artista resolveu olhar pra ele enquanto uma pessoa qualquer, e não como um freak, e colocou ele num clipe de uma música sua chamada Born This Way, que significa Eu Nasci Assim, que é uma canção de ninguém menos que Lady Gaga, que fala sobre como nossos corpos não podem ser definidos por padrões, mas por transformações que a gente dá conta. Vocês estão ligando uma coisa na outra? Depois desse clipe, ele foi convidado por diversas grifes no mundo inteiro para desfilar suas marcas, tendo na passarela alguém com o corpo todo recodificado daquilo que a gente estava acostumado a ver. Antes, um cara que estava restrito a bares de subúrbio, agora estava viajando o mundo sendo um rosto que vendia marcas. Aquilo que não era norma passa a ser normalizado, porque para ele a sociedade deu conta de encarar que os corpos são diversos. Mas existe uma coisa chamada patriarcado que a Madonna falou agora nesse discurso dela e que eu já citei aqui nesse vídeo. A sociedade aceitou o Zombie Boy porque ele era homem e ele era branco. À medida que o Zombie Boy envelhecesse, e infelizmente isso não aconteceu, ele iria se tornando cada vez mais um ícone. Ele iria bater mais recordes pro Guinness Book, como ele já tinha o do corpo com mais tatuagens de inseto, enfim. Ele iria se tornando mais cult, as suas rugas, a sua pele já cansada, seria um livro de histórias, porque conta várias histórias através das suas tatuagens. Partes de seu corpo viraria estampa de camiseta, ele seria o homem mais velho e mais tatuado do mundo, e isso faria dele um grande transgressor de gerações, causando rupturas sociais e aceitação e desconstrução do que é beleza e coragem. Enfim, se ele tivesse vivo e envelhecesse, ele seria o cara. Mas por que a Madonna não é o cara aos 64 anos? Com 40 anos de carreira, fazendo modificações em seu rosto, porque é mulher.
Todas as vezes que tivemos mulheres que tentaram ultrapassar a barreira da idade usando seu corpo como tela para expressar uma causa, para defender uma ideia, para redefinir a sua existência, a sociedade a tratou como se fosse um ET. Um grande exemplo é a Dercy Gonçalves, atriz, rainha dos rádios dos palcos. Ela só é conhecida pelo grande público após alcançar a sua velhice e por, na velhice, dizer e fazer coisas proibidas para mulheres velhas. Dercy desfilou na Viradouro em 1991, aos 84 anos, com os peitos de fora. Tenhamos em mente que até hoje é proibido as mulheres mostrarem os peitos na TV aberta, nas redes sociais, mas os mamilos dos homens podem, porque os peitos das mulheres são sexualizados e os dos homens não são. Não é louco isso, de que os peitos das mulheres sejam vistos como órgão sexual e dos homens não sejam? Daí a gente vai bonito pra praia sem camisa e as mulheres não podem ir. Qual o sentido disso? Vocês estão entendendo o nível de delírio sobre o corpo feminino? A Dercy Gonçalves resolveu naquele ano que os peitos dela não seriam sexualizados e que apesar de serem velhos e caídos, eles seriam apenas uma alegoria, uma vitrine de sua arte, de sua história. Ela não queria mostrar os peitos como um afronte. Ela estava dizendo que o corpo dela era um corpo vivo e que ele passou por transformações. Agora vamos de contraponto? Dedé Santana, ator de TV e humorista, este ano realizou uma harmonização facial aos 86 anos. Sim, ele foi notícia. Então vamos colocar aqui no Google quais foram as notícias que saíram sobre Dedé Santana. Vamos pegar aqui as 4 ou 5 primeiras. Harmonização facial. O procedimento depois dos 80 anos, como fez Dedé Santana, é eficaz? Dedé Santana disse que se assustou com o resultado da harmonização facial. Dedé Santana faz harmonização facial e compartilha resultado em rede social. Ninguém publicou uma nota dizendo o que aconteceu com a cara de Dedé Santana. Só deram importância para aquilo que ele falou, tava se sentindo bonito, mais jovem. E eu te digo mais, ele ou qualquer outro homem com 80 e poucos anos que quisesse aparecer pelado em alguma rede social, tipo assim, abrisse um OnlyFans, as notícias seriam: fulano quebra tabu e cria site de conteúdo adulto. Porque todo mundo quer ver um pau duro de 84 anos, ainda que por curiosidade. Vejam o Ney Matogrosso que postou o dele duro nas redes sociais, lá no Instagram, aos 80 anos. Mas ninguém quer ver uma buceta de 84 anos. Alguém tem interesse de ver peitos de 90 anos? Por que não? No ano de 2016, Madonna recebeu o prêmio de Mulher do Ano e ela fez um poderosíssimo discurso que eu queria tanto poder colocar aqui, gente, mas eu acho que o YouTube vai me dar strike se eu colocar o vídeo inteiro. Mas eu vou colocar uns trechinhos e vocês têm que ir correndo pra ver, porque o link tá aqui de baixo, é só clicar. Acabou aqui, corre pra assistir ele inteiro. Tem um momento que ela conta que, apesar de ter sido inspirada por mulheres, seu grande ídolo era o David Bowie. E ela achava que ele ensinava que não havia regras, mas ela estava completamente enganada. Porque, de fato, não havia regras, mas só se você fosse homem, porque se você for mulher, você tem que entrar no jogo. He made me think there were no rules, but I was wrong. There are no rules if you're a boy. Você tem permissão para ser bonita, sexy, gostosa, mas nunca pode ser inteligente nem ter uma opinião. Você pode ser objetificada pelos homens, se vestir como uma vagabunda, mas jamais pode falar sobre as suas fantasias sexuais. E jamais envelheça, porque ficar velha é uma culpa, é um problema. E você vai ser julgada, desqualificada e eles não vão mais tocar a sua música nas rádios. É muito forte, né? Daí ela fala sobre o lançamento do livro Sex, que é quando ela acabou o casamento com Champagne, e ela foi atacada de todas as formas nos jornais, revistas, mas no mesmo ano o Prince havia lançado um álbum e fez um promo com fotos super sexys e ousadas na época e ninguém disse nada. O discurso inteiro lá em 2016 é emocionante e ela já dava uma prévia de como seria tratada hoje aos 64 anos. E nesse discurso ela diz uma frase que, de boa, eu fico assim arrepiado sempre que eu escuto. Naquele momento, eu procurei muito um exemplo feminino em que eu pudesse me segurar, me inspirar. Daí ela não continua a frase, ela para e vai pra outra fala, porque naquele momento não existia outra mulher que não fosse ela. Madonna acabava de ser o exemplo que ela sempre procurou. Eu quase não indico livros aqui, tá? Porque eu não gosto muito de fazer a bicha culta e intelectual, porque acho que meu público merece uma linguagem mais simples para ser compreendido. Mas tem um livro sensacional chamado O Mito da Beleza, da escritora estadunidense chamada Naomi Wolf, que ela diz o seguinte, que ao contrário dos homens, o envelhecimento na mulher é feio, porque com o passar do tempo, elas adquirem poder, e porque os elos entre as gerações de mulheres devem sempre ser rompidos. As mulheres mais velhas temem as jovens, e as jovens temem as mais velhas, e o mito da beleza mutila o curso
curso da vida de todas elas. A Madonna desde sempre peitou as convenções, sempre entrou com os dois pés na indústria que até hoje é dominada por homens, tanto que ela se tornou a primeira mulher na indústria da música a se tornar bilionária apenas vendendo música. Logo depois a Beyoncé foi lá e conquistou isso também. Então quem garante que esse suposto exagero de modificações em seu rosto não é proposital? Porque lá no TikTok as pessoas ficam fazendo elucubrações sobre a sua saúde mental, por conta dos seus vídeos e tudo mais, que ela tá bem loucona lá no TikTok. Mas quem garante que tudo isso não é um deboche? Existem várias maneiras de usar o corpo ao extremo para manter a sua arte viva. Por exemplo, a japonesa Yoko Ono, mulher do John Lennon. Ela ficou sentada sem se mover por horas, enquanto o público no museu podia usar uma tesoura para cortar suas roupas, seu cabelo e tudo mais o que eles quisessem cortar. Ela colocou a vida dela em risco ali, com pessoas segurando tesoura para expressar uma arte. Entendam então que esse novo rosto da Madonna que tanto te incomoda, incomoda todo mundo comentando aqui que é um exagero, que ela ficou feia. Entendam isso como uma construção, como uma nova versão dela mesma, experimentando novas maneiras de ser e estar e de expressar a sua arte, de usar a sua tela. Porque Madonna é uma mulher que faz arte, que vive da arte e que promove a possibilidade de outras pessoas fazerem arte através de seus corpos. Não é de agora que ela surpreende as pessoas. Há mais de 40 anos, ela transforma os seus dentes, os seus cabelos, os seus músculos, ela renova a sua prótese sempre que a anterior não lhe cabe mais. E é isso que causa incômodo. É isso que faz as pessoas dizerem que ela está exagerando, que ela precisa se aceitar, que ela está passando dos limites, que ela vai ficar mais velha e esses procedimentos não vão mais funcionar. Não, Madonna não tem que aceitar nada e ela não é vítima da indústria. Muito pelo contrário, a indústria que é vítima da ousadia dela, que aos 64 anos resolveu aparecer com uma nova cara, entregando um prêmio com toda a paciência para quem tá começando. E toda vez que isso lhe incomoda, que lhe causa agonia, lhe causa angústia de ver aquele rosto tão manipulado, significa que você não compreende o seu próprio corpo ou tem questões a ser discutidas com você mesmo. Muito obrigado para quem chegou até aqui o final deste vídeo. Deixem seus comentários, já dê um like, mandem pros amigos e se liga que aqui embaixo tem um link desse vídeo maravilhoso que eu quero que vocês assistam, do discurso dela lá em 2016, e também tem um Pix para você continuar ajudando a fazer vídeos muito legais a semana inteira. Agora estão passando 2 vídeos muito bacanas para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo desta maricona que vos fala. Até o próximo. Tchau.